Por que que a gente sempre mantém um padrão de relacionamentos que deram errados na nossa vida? Por que que eu sempre vou me relacionar da maneira errada ou com a pessoa errada? A pessoa não é errada. Ela tá vindo porque você tem que olhar pra algo que é seu. Tá, É a primeira chave. O outro é meu espelho. Se essa pessoa chegou até mim e eu não tô entendendo se tem conflito, o que eu preciso, aquele dedinho que aponta lá é o dedinho que aponta pra mim, né? Então, se eu posso perguntar assim, ó, o que tem aqui que esta pessoa chegou na minha vida e ela tá querendo me mostrar? É muito mais sobre mim, muito mais sobre a minha pessoa do que sobre o outro. Então, eu sempre digo que a, a gente se relaciona para quê? A gente se relaciona para evoluir. Na sistêmica, a gente vai falar do amor, né? O amor, a gente está falando de relacionamento de casal. isso, com certeza. Na sistêmica, nós falamos que o amor é muito mais um laço de pertencimento, mas na verdade, assim, a pessoa certa, ela vai chegar para que, através dela, eu consiga curar as minhas dores. Então, nós viemos de sistemas familiares, né? Eu venho aqui, o meu marido vem, né? Trago a minha bagagem, ele traz a bagagem dele. E aí nós então vamos nos unir. Tem coisas da família do meu marido que estão em ressonância com aquilo que eu preciso curar na minha família. E tem coisas na minha família, na minha bagagem, que estão em ressonância com o sistema dele que ele vai precisar curar nele. Então a gente então se encontra, se une, para que a gente consiga olhar para esse macro, para esse maior que tem diante disso que a gente fala que é o amor, né? Então nós dizemos na sistêmica que antes do amor tem que ter ordem. Só o amor não dá conta. Então as coisas precisam estar no seu lugar, as coisas precisam estar em ordem para que então a gente se olhe como dois adultos e não como duas crianças. Porque nenhum conflito no relacionamento de casal começa no casal, começa na minha família de origem. É lá na minha relação com o meu papai e com a minha mamãe. Como assim? Poderia explicar melhor essa Então, parte? eu vou me unir com outra pessoa. E aí eu começo a interagir com ela. E eu começo a exigir dela coisas que ela não consegue me dar. Muito provavelmente as exigências que eu estou fazendo para o meu parceiro são exigências que eu ainda estou tendo lá na minha relação com os meus pais. Como se eu ainda criança estou exigindo do meu pai e da minha mãe. Só que o meu parceiro, ele não tem para dar para mim. Porque quando a gente se une para a gente se relacionar, não existe aquela história da metade da laranja, da tampa da panela. Agora eu achei quem me completa. Não. Eu tenho que ir completo de casa. E aí, então, eu entro numa relação para trocar, para fazer trocas em equilíbrio. Não adianta eu esperar que o outro me supra, tampe uma lacuna, não vai funcionar. Porque o que vai acontecer ali? Vai ser vai fazer a mais, um vai fazer mais que o outro. Às vezes eu vou ficar numa postura de filho e o outro numa postura de pai, e eu só de braços cruzados esperando que ele me dê aquilo que eu estou esperando, e ele vai fazendo, fazendo, fazendo. O que vai acontecer com essa relação? Ela não se sustenta. Ela não vai dar conta. Porque está em desordem. Porque a relação de casal é como se fosse uma dança. E nessa dança tem ritmo e geralmente o homem que conduz. Tu vai pensar quem conduz a dança? É o homem. Homem. Só que muitas mulheres querem conduzir a dança. Porque já vem de um feminino doloroso lá de trás, de histórias que essas mulheres precisaram ser muito fortes. Elas acabaram. Então, mulheres muito fortes vão atrair homens meninos. Sim, sim. Né? Elas vão atrair o masculino mais fraco. E para consertar isso, dá trabalho, mas é possível. Como é que a gente começa a consertar? Eu começando a entender, olhando para as histórias das mulheres da minha família, como elas eram. E mulheres nessa postura salvadora também. Então, muitas vezes elas entram em relações onde elas chegam como se fosse uma Mulher Maravilha, com a capa da super mulher. Né? Ou mulheres muito grandes, mulheres muito fortes. E o que acontece?
dois machos numa relação, não vai dar certo? Então, se ela tá numa postura muito masculina, muito dominadora, esse homem tende a ter o masculino dele cada vez mais rebaixado, cada vez mais rebaixado, cada vez mais rebaixado. Então, se eu identifico aqui, eu abro espaço para ele vir e eu também venho para cá. E aí a gente então pode caminhar juntos, seguindo na mesma direção, caminhando lado a lado, porque a dança funciona lado a lado, olhando na mesma direção. Só que muitas vezes eu vou para a relação ainda carregando as dores da minha família de origem. Às vezes eu ainda não me sinto desvinculado do meu pai e da minha mãe. Eu ainda estou carregando coisas de lá. Ou, mesmo eu estando casado, agora eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer esse questionamento para quem está em casa. Muitas vezes, um casal vive juntos e eu adoro fazer essa pergunta. Eu pergunto assim, o que vocês são? E a pessoa diz para mim, nós somos um casal. O que vocês formam? Ah, não sei, marido e mulher. E eu pergunto mais uma vez, o que vocês formam? Não sei. Vocês formam uma família. Mas a maioria dos casais, que por não terem filhos, não se reconhecem como sendo família. Mas ali eles já são uma família. Porque a sensação que a maioria tem é que, se eu não tenho filhos, eu não sou família, eu ainda estou vinculado lá na minha família de origem. Eu não consigo reconhecer que essa família aqui é a família que eu constituí. Mesmo tendo só sendo o marido e a mulher. É a família que eu constituí. E a família que eu constituo, para eu olhar para isso aqui, eu preciso me despedir da minha de origem. Eu me despeço dela com muita gratidão, dizendo muito obrigada. Mas agora eu preciso seguir a minha vida. Foi muito bom até aqui, mas eu preciso seguir. Então, esse meu olhar, ele vai ter que ser para a esposa, para o esposo, né? E isso eu já falei até em outras participações, em outros podcasts, que a primeira vez que eu fui olhar para como é que estava o meu casamento, eu estava colocando primeiro o meu pai e a minha mãe para depois o meu marido. E aí, como é que o casamento se sustenta? Não se sustenta. Mas assim, uma pessoa que está indisponível para o relacionamento, que ela não está disponível, vai também atrair uma pessoa que também está indisponível. Os dois geralmente têm dores ainda para resolver, questões nas suas famílias para resolverem. Perfeito, isso daí é muito legal. Tu vai falando assim, eu vou pescando coisas assim na minha vida, passa um filme na relação de outras pessoas também, e aí eu tô cheio de dúvida aqui, Vamos tá? perguntar. Cheio de dúvida. Uhum. Tá, ok. E tu falou da energia masculina, energia feminina, isso daí eu entendo, acho bem legal. O pessoal também entende um pouco, depois a gente pode tocar nesse assunto. Que todos nós temos, né? As duas energias. Com certeza, sim.